aí, rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Hoje eu trouxe a continuação de uma obra que deu muito problema, né? Vamos ver se dessa vez ela sobrevive aí no YouTube. E esperei lançar pelo menos mais uns 10 capítulos pra trazer, mas cá estamos, né? Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Esse é um mundo onde elementos de realidade virtual se mesclaram com a realidade. Várias pessoas ganharam novas profissões e habilidades. E é claro que com isso vieram incontáveis dungeons, ruínas e até mesmo reinos misteriosos, e dentro deles os monstros existiam. Em turnos, as pessoas podem entrar nesses lugares para obter experiências e equipamentos. Porém, mesmo com inúmeras espécies de criaturas, nenhuma chega próximo à existência dos dragões. Eles são misteriosos e raros, porém principalmente tão fortes quanto divindades. No reino dos dragões, na terceira escola, alguém bate na lousa dizendo que vai começar a orientação para despertar. O professor avisa que isso vai afetar não só a entrada deles na universidade, como também todo o sucesso futuro. Por mais que o resultado da cerimônia seja determinado por sorte, todos ali têm que ter confiança. Basicamente tá falando pra ele ser um bando de iludido. De fundo a gente vê um rapaz todo emo, então já sabemos que ele provavelmente é o protagonista. Na frente dele tá o papel para preencher o teste de aptidão. Ele tá animado, o dia finalmente chegou. O nome dele é Lufan, uma pessoa que foi transmigrada para esse mundo 3 anos atrás. Após um tempo nesse mundo, ele descobriu que aqui existem 3 tipos de classe. As de combate, como guerreiros, magos e arqueiros. São eles que podem ir nos reinos e obter raros equipamentos, e por isso são as classes que as pessoas mais querem. Depois tem profissões como encantadores e alquimistas, aqueles que facilitam a vida dos exploradores e auxiliam ele de alguma forma. E por último tá as classes como cozinheiros e mineradores, que a maioria das pessoas só consegue sobreviver com esse salário. A tia dele, chamada Hanke, vem dando todo o apoio pra ele na escola, sustentando os dois só com a lojinha de pão. Ela cuida dele sem se preocupar com si mesma, por mais que ela seja só 8 anos mais velha. Para conseguir sobreviver nesse mundo e ajudar a tia dele, ele precisa despertar uma profissão de combate. De repente o professor recebe uma ligação e avisa a classe que ele recebeu que a plataforma de despertar tá disponível e eles vão lá agora. Todo mundo tá animado, mas o nosso protagonista emo tá um pouco hesitante. O professor, que o cabelo parece um headset, vem perguntar pra ele porque ele tá tão apreensivo. Ele é um dos melhores estudantes, não precisa ficar ansioso. Mas bem nessa hora, o Lufan toma um susto. O sistema do mapa de tesouro foi ativado com sucesso. O professor bate na mesa perguntando se ele tá escutando. Ele pede desculpa e sai correndo igual um trouxa. Descendo a escada, ele tá animado. Finalmente ele recebeu o sistema. Não faz sentido alguém ser enviado pra outro mundo só pra sofrer. Ele não tem ideia do que esse sistema faz. Porém, agora o garoto tá animado. Tá louco pra chegar na cerimônia e despertar logo sua profissão. Todos os estudantes se encontram em frente ao diretor. O Lufan vai passando no meio da multidão, onde todo mundo fala que tá ansioso pra despertar uma profissão de classe e fazer milhões. O Gandalf avisa que a cerimônia vai começar e aquele ali é o sacerdote que vai ajudar eles esse ano. Olhando pro sacerdote, o Lufan percebe que o cara tem uma aura dominante. Um sistema dá a primeira função pra ele, o olho da análise. Ao olhar pro sacerdote, uma interface com o rosto dele aparece e ele clica. Profissão sacerdote de nível 29 com a profissão de despertar profissões. Ele toma um susto quando vê que o cara vale 5 milhões. O Gandalf manda todo mundo ficar quieto. Todo mundo fica quieto na hora e ele avisa que os nomes que forem chamados é pra subir até lá. Enquanto Lufan tá pensando que mesmo que a tia dele trabalhasse a vida inteira, ela não ia conseguir ganhar tudo isso. O primeiro nome a ser chamado é Zhang Tao, e o pessoal parece reconhecer ele como um dos melhores estudantes. Cabelinho colorido e 2 metros de altura, a gente sabe que ele vai fazer mal pro nosso protagonista. As garotas tá tudo apaixonada, dizendo que ama o rapaz. O sacerdote começa o processo usando as magias de despertar. O tal do Zhang parece confiante. Uma bola de fogo dourada começa a aparecer na frente com umas escrituras. O pessoal reconhece esse despertar como sendo de um Pyromancer ou alguém que usa habilidades de fogo. Já com a bolona quente na mão, o pessoal tá impressionado com a habilidade dele. Vendo isso, o Lufan pensa que se ele também conseguir despertar uma classe de combate, ele pode dar adeus à pobreza. O moleque desperta herbalista, diz que vai continuar a profissão da família. Só que um outro ali, bombado gigante, desperta de costura e ele não fica feliz. O magrelo desperta minerador, acha que é o destino querendo que ele fique musculoso. Vendo isso, o Lufan percebe que só uma minoria desperta a profissão de combate. Depois da cerimônia de despertar, ele volta pra casa. Ele olha o sistema e vê que despertou a profissão de domador de dragões. As opiniões eram divididas sobre essa classe, já que é muito difícil se domar um dragão. É uma classe forte, porém difícil de se tirar proveito. Já é extremamente raro encontrar um dragão, e imagina então conseguir domar ele. O Gandalf falou pro Lufan que ele não precisava se preocupar, era uma classe difícil, porém ela tinha um potencial infinito.
Talvez ele pudesse encontrar uma subespécie do dragão como um largato. Só que o Lufan sabia, a única forma dele ser forte com essa profissão era com um dragão, senão não fazia sentido. As subespécies eram só largatos ferozes, não se comparavam em nada com o verdadeiro dragão. Nos últimos 800 anos de história do Reino do Dragão, já apareceram alguns domadores. Mas alguém que verdadeiramente domou um dragão nunca existiu. Não importa o quão forte seja um humano, em frente a um dragão ele não passa de uma formiga. O Lufan sabe que pensar em domar um verdadeiro dragão é um sonho distante demais. O pior de tudo é que sem um dragão domado, ele não consegue evoluir e nem despertar as habilidades dele. Ele vem trabalhando tão duro para poder dar uma vida melhor para a tia dele, porém agora com essa classe não vai ser tão fácil. Ele percebe que tá na frente de casa e nem tinha notado que o caminho passou de tão preocupado que ele tá. Ele hesita um pouco na porta e entra cumprimentando a tia dele, que obviamente é uma delícia, as comidas que ela faz. Ela fabrica pãozinho quente e joga 2 no nosso protagonista. Ela puxa a mão dele falando que tem certeza que hoje foi o dia mais fantástico da vida dele. Se sentando na mesa, ela pergunta qual profissão ele despertou. Pobre tia não sabe que na verdade tem um fracassado na frente dela. Ele nem chegou a falar nada quando ela já disse que tá tudo bem se não for uma profissão de combate. Ela na verdade estava até preocupada que ele ia sair pra lutar todo dia. Porém ele grita que esse não é o caso. Na verdade ele conseguiu se tornar um domador de dragão. O único problema é que ele não faz nada sem dragão. Ela sorri e fala pra ele que não importa se ele é um domador de dragão sem dragão. Isso mostra o quão forte ele é. Coloca a cabeça dele de novo nos pão e fala que se ele entrar no colégio ela vai continuar apoiando ele. E se não quiser pode ficar aqui na loja da tia cuidando dos pão. O protagonista fica meio sem graça e ela fala pra ele não se preocupar e comer logo que tá ficando gelado. Um tempo depois ele cai na cama. Se lembrando da mão dela cheia de ferimentos de tanto que ela cozinha pra sustentar os dois, ele percebe que não vai conseguir tirar eles dessa vida ruim. Ele bate na cama com raiva, que droga, tinha que ser logo uma profissão tão boa e tão ruim ao mesmo tempo. De repente o sistema aparece. Parabéns, você recebeu o tesouro do primeiro dia. Ele fica assustado porque mostra que o tesouro vai ser de um item de nível divino. Ele se lembra que a função do sistema era ajudar a encontrar tesouro. Ele então clica e o sistema mostra. Vão ter tesouros de iniciante, intermediário, avançado, divino e combinando 3 mapas do tesouro de mesmo nível, ele pode receber um mapa pro tesouro mais raro possível. Todos os dias ele vai receber um mapa do tesouro que corresponde à profissão dele. A profissão que ele tem é a pior das raras, porém ela pode ser a melhor de todas, desde que ele consiga tirar proveito desse sistema. Esse primeiro mapa que ele recebeu, estranhamente, é do rank divino. Em outras palavras, talvez seja a chance dele de mudar tudo. Ele não pode desistir agora e ficar na base da sociedade. Ele tem que ir, seja lá onde for. O mapa mostra a localização do tesouro no Monte Shibasin, uma região de nível 10 a 20. Ele sabe que não é muito distante da cidade de Jiangai. Se ele pegar o último metrô, dá pra chegar lá até amanhã. Com isso a noite passa. E a tia mais perigosa de todas as histórias acorda de rapaz do céu. Ela vê que tem uma carta na mesa e percebe que o Lufan saiu. Ele já tá no ônibus a caminho e avisou ela pra não se preocupar que ele tá no Monte Shibasin. Essa talvez seja a única chance dele de mudar o destino como um domador de dragão. Ela não precisa se preocupar que logo logo ele vai estar de volta. E garantir que eles tenham uma boa vida. Nosso prota chegou no tal do monte. E de repente alguém tromba nele. Um cara de 16 metros bombado e uma garota de cabelo rosa dando um oizinho. Mais uma pessoa agora toca no ombro dele. Um senhor nem um pouco suspeito perguntando se eles querem ir junto. O Lufan diz que não, ele sabe muito bem. Esses aí são bandidos de dungeon. E a garota de cabelo rosa diz que ele é um lindo, deveria ir com ela pra fazer uma gracinha. O Lufan sabe que esses caras devem estar roubando materiais de todo mundo que chega nesse lugar. Então pra eles lidar com ele vai ser fácil demais. O Lufan se prepara sabendo que tem coisa ruim vindo. Mais uma vez os caras perguntam se ele não quer ir junto. O Lufan se vira dizendo que já disse que não, ele tá bem. O velho diz que ele não entende as regras do mundo selvagem. E que os perigos à noite são maiores do que ele imagina. O Lufan sabe que sem nenhum poder ele não pode entrar em nenhum conflito. Então fala pros caras que ele é um invocador e se qualquer coisa acontecer ele invoca uns bichos e fica tranquilo. Os caras parecem ficar um pouco impressionados. E o velho diz... O Lufan sabe que é muito mais perigoso ficar perto desses caras do que estar sozinho na selva. Abre o mapa pensando que precisa sair logo daquele lugar. A floresta parece estar vazia. Ele vai andando por ali olhando de arbusto em arbusto. Ele encontra uma criatura que parece um cavalo com cara humana e chifre. Eles são meio passivos, porém se eles ficarem bravos, filho, ele vai ser arrebentado. Ele queria evitar esse caminho, porém não tem escolha. Então vai andando calmamente pelo meio de tudo, rezando para não ser atacado. Ele tá suando, mas tá confiante que tá quase chegando. Quando de repente pisa num sapo que faz um barulhão. Os cavalos chifrudos dá tudo uma olhada.
começa a gritar e já tá correndo atrás do Guri. Agora ferrou, ele vai ter que desviar disso. Ele consegue se jogar pro lado e os bichos passam. E vê que o sapo que ele tinha pisado tá acabado. Porém, isso fez ele perceber que nem mesmo consegue lidar com um bicho tão simples quanto esse por enquanto. Se ele perder a oportunidade do mapa, o destino vai ser igual ao do sapo. Ele é cinza sedenta por sangue. Além disso, ela consegue recuperar a vida batendo nele, o que faz com que seja um bicho imortal pra ele que não consegue matar ela. Ele sem nenhuma habilidade vai ter dificuldade pra lidar com isso. A raposa já tá atacando ele enquanto ele tá pensando que a única saída é que o ovo nasça. Por causa dessa distração, ele toma-lhe um corte no braço. Ele sabe que a raposa agora que roubou o sangue dele vai usar uma habilidade. Ela ataca de novo e ele usa a lâmina pra defender que quase quebra. Porém, agora ela tá vindo com a outra garra e ele não tem o que fazer. Pra se esquivar, ele se joga pra trás e acha uma abertura. Com a lâmina torta, ele consegue fincar ela no chão, recebendo 120 de experiência por ter matado a raposa. O garoto tá exausto, mas realmente conseguiu lidar com isso. De repente, ele escuta uma voz dizendo que é impressionante que ele tenha matado aquilo. É o grupo de antes e o velho diz que ele é um garoto incrível. O Lufan pergunta o porquê eles estão seguindo ele, já que ele falou que não quer se juntar ao grupo. A garota e o velho falam que eles sabem muito bem que ele os enganou e ele não é um invocador. O Lufan fica hesitante e dá uma bicuda na raposa falando que se eles querem isso, podem ficar com eles. A raposa cai no pé do velho, que sorri, pega ela pelo rabo e diz que aquilo ali só vale 80 moedas. O que eles querem não é isso. Já encarando o ovo de dragão. O Lufan toma um susto, agora ferrou, é a única chance dele de mudar de vida. Antes dele se mexer, o gigante e a mina já estão cara a cara. Ele toma um soco que já larga a lâmina, vai sendo arrastado pelo chão. E de repente a garota já tá com a lâmina no pescoço falando pra ele não se mover. Ele tá no chão, sofrendo muito com as 3 armas que ela tá apontando pra ele. De repente o bombado vem correndo e avisa eles pra dar uma olhada no que ele achou. O Lufan toma um susto e o velho diz que isso é perfeito, agora é só matar ele. Com a língua, o velho toma um susto. O dragão vem frente a frente e o velho tá desesperado. Ele olha pra trás pedindo ajuda pro Lufan e pra garota. Nosso protagonista tá impressionado. Ele nunca imaginou que um dragão recém-nascido ia ser tão poderoso. Ela toma um susto e pergunta pra ele o que é isso que ele tá falando. Realmente é um dragão? De repente, sangue jorra perto dos dois. E o velho que tava ali desapareceu. Na boquinha do dragão dá só pra ver os restos. O prota fala que ela é uma idiota e taca ela no chão. Rapaz do céu, chama o feminismo. Ele corre em direção ao dragão que tá meio confuso ali e ativa a técnica de domesticar dragão. Dragão esse que tá confuso também. Uma aura vermelha surge na frente do Lufan enquanto ela pergunta quem é ele. Agora ele tá confiante e fala pra ela que ele não é um invocador mesmo. Na verdade, ele é um domador de dragão. No sistema aparece que o contrato com o dragão negro foi estabelecido. Desesperada, a garota implora, dizendo que ela não sabia que era um ovo de dragão. Porém, o Lufan não perdoa nem gostosa. Então ele manda o dragão dar um ataque, já que ela é uma bandida. Sangue jorra e um tempo depois ele tá descansando com o dragãozinho dele. Enquanto ele tá passando umas bandagens e o dragão tá curiando na mochila dele. Ele pega ele pelos bracinhos e levanta, falando que ele é um dragão muito animado. Já confiante que agora finalmente ele diminuiu a distância do mais fraco pro mais forte. O dragão acabou de ser chocado e já é tão forte assim, ele nem imagina o quão poderoso vai ser quando tiver com mais níveis. Encostando a carinha no dragão, ele fala que finalmente os domadores não vão ser considerados uma classe inútil. Ele começa a se perguntar a coisa mais importante, qual que vai ser o nome desse dragão? Será que Pequena Bola de Carvão? Diamante Negro? Ele decide dar um nome quando de repente o dragão começa a se tremer nos braços. Uma aura vermelha começa a sair e ele voa. Das chamas um rosto aparece, um cabelo vermelho, um rabinho, uma asinha e virou uma garota. Graças a Deus ela não é a waifu dessa obra. Senão a polícia ia bater na porta de todo mundo desse vídeo. O Lufan tá impressionado que ela tem uma forma humana? Ela balança a cabecinha ali, né, dizendo que obviamente sim. No sistema dele aparece que o dragão tá com um contrato formado. Enquanto ele observa as informações, ela tá comendo barro, claramente não bate bem da cabeça. Ele recebeu algumas habilidades, como por exemplo um buff para dragão e um golpe de garra. Os atributos dela no nível 1 são muito maiores do que alguns humanos no nível 20. Sem contar que o poder da linhagem de sangue dobra os status dele só por ter feito o contrato. Isso é uma prova da força dos dragões, realmente uma das mais fortes classes. Observando ela, ele percebe que por mais que ela tenha forma humana agora, ela ainda age como um completo dragão e tá se perguntando qual nome vai dar. Ele diz que como ela nasceu logo antes do amanhecer, o nome dela vai ser Xiao Ye. Fazendo carinho nela, ele pensa que isso foi perigoso, porém valeu muito a pena. Agora tá na hora de ir caçar pra encher a barriga dela. Agora que ele recebeu essa oportunidade, ele tem que se fortalecer ao máximo até a universidade começar.
Com ela ao lado dele, o sonho de entrar na melhor instituição educacional se tornou possível. Eles estavam andando quando notaram alguma coisa. Ao olhar, perceberam alguma manada vindo. Era um grupo de hienas sem nível e o Lufan sabia que eram muito mais perigosos do que aquela raposa cinza. De repente, uma fumaça sobe e a Xiaoye vai para os céus. Ele percebe que ela tá querendo assumir a liderança. E se esse é o caso, essa montanha não é mais perigo para ele. Ela vai em cima do sol, puxa no barrigão e taca-lhe uma barragem de fogo. Só sobe experiência pros dois, fi. Uma habilidade dela, ele ganhou um nível e ela ganhou 2. O guri tá impressionado com a varredura que fez. Ele então fala pra ela que nem vale a pena perder tempo com essas coisas pequenas. Enquanto ele não para de ganhar experiência, ele tá olhando por uma caverna dizendo que tem coisa esperando por eles. Uma pata bate no chão e 3 cabeças de leão aparecem. Com o nome mais original de todos, esse é um leão de 3 cabeças, um boss de nível 25. O Lufan sabe que normalmente precisaria de um grupo gigante pra caçar isso aqui, porém agora que ele tá com uma Xiaoye do lado, não tem por que temer. O leão de repente dá um rugido que aumenta o poder dele. Começa a conjurar uma magia de bola de fogo que demora um tempo pra ativar. O Lufan avisa pra Xiaoye que eles precisam interromper essa habilidade. Ela ativa um poder de chamas em volta dela enquanto o Lufan tá avançando. Vendo essa loucura toda vindo, o leão tá até com medo, fi. O Lufan já tá em cima da Xiaoye que voltou pra forma de dragão e usa um ataque de mandíbula pra morder a cabeça dele. Com isso, eles interrompem a habilidade e o Lufan aproveita pra atacar, dando um golpe certeiro bem em cima da cabeça. Com isso, o leão bate no chão. Ele sai percebendo que o bicho morreu muito fácil, sem contar que ele já subiu pro nível 14 e ela pro nível 9. Além disso, o tempo de recarga do sistema acabou de resetar, então ele vai receber mais um mapa do tesouro. Já tá todo animado pra saber o que vem dessa vez. Já chama a dragãozinha pra dar rolê. Em uma parte no fundo das montanhas de Shibashin, uma garota de cabelos azul fala pro cavaleiro que a oportunidade é muito boa, eles vão deixar isso passar? O cavaleiro chamado Sunje responde que para entrar no reino da fortuna eles precisam de ao menos 5 pessoas. A garota chamada Kai, que tem a profissão de bandida de corações, diz que mesmo com a agilidade dela, essa viagem vai demorar um dia. Porém, a garota que carrega um cajado diz que esses reinos aparecem uma vez a cada 24 horas e estão extremamente raros. Ela é a Kim Kyu e a profissão dela é um mistério. O Sunge fala para ela não se preocupar, com tanta habilidade ela vai entrar em uma boa faculdade e receber muitos recursos. Porém, de repente ele escuta algo e os 3 se viram. Era o Lufan dizendo que eles não precisam ficar assustados, ele tá só passando. O Sunge, vendo a roupa dele, fala que um aventureiro desse nível não deveria estar ali, é perigoso. Porém, a Kim Kyu toca na mão do cavaleiro. Fala com o Lufan se apresentando e fazendo uma oferta. Ela convida ele para se juntar ao grupo para entrar no Reino Furtuoso, sem nem precisar fazer nada e ainda receber 100 mil moedas no final. O Lufan parece reconhecer esse nome de Reino Furtuoso e pergunta se ela realmente vai dar 100 mil moedas. Ela diz que sim e que ele não precisa se preocupar, a única coisa que eles querem é mais algumas pessoas para fechar o grupo. Eles já estavam em 4 pessoas, isso quer dizer que aquele cavaleiro que não foi apresentado é um lixo que vai morrer. E o Sunge fala para ele e logo. O Lufan diz que ele não tá interessado no dinheiro e sim em participar como um membro. Os 3 se viram meio assustados. A bandida de coração pergunta se ele realmente quer competir na base da performance, quem fizer mais leva mais itens, e o Lufan concorda. A Kim Kyu sabe que eles estão no nível 20 e esse garoto parece muito fraco. O que ele vai fazer? Vai acabar ficando sem nada. Mas como eles precisam dele, ela aceita e fala que vai ser muito bom cooperar. Com isso, eles dão a mão e o acordo tá fechado. Ela avisa que tá na hora de entrar. Enquanto o Lufan tá deixando a Xiaoye descansar para só usar ela quando for realmente necessário. Com isso, eles entram no reino atravessando o portal. Ali é o reino da lamentação de nível intermediário e dificuldade difícil. Ao entrar, a Kim Kyu diz que aquele lugar tá muito silencioso, a única coisa que se escuta é a voz deles. O Sunge pergunta pro Lufan porque ele não tem nenhuma arma. Ele estica as mãos e aparecem umas chamas. Do inventário ele tira uma lâmina de dragão que recebeu do segundo mapa. Vendo a lâmina, o Sunge diz que é incrível, achou que ele era um lixo, por acaso ele é um estudante transferido? De repente o chão explode com uma mão saindo, e zumbis decadentes de nível 15 aparecem. O Xiaojia, que é o combatente que com certeza vai morrer, parte pra cima com a habilidade de avanço. O Sunge diz que ele fez um ótimo trabalho e passa cortando os zumbis também. Vendo a formação do grupo, o Lufan pensa que eles realmente estão bem organizados. De repente, a Kim Kyu ergue o cajado dela pros céus, invocando raios, e usa uma habilidade de chuva de luz estelar. Essa habilidade não só fortalece os aliados, como ainda causa dano nas criaturas morto-vivo. Ela então fala pro Lufan que ela tem uma classe secreta, a Maga da Luz. Ela não só consegue curar, como também causa dano. De repente o chão treme, e o Lufan sabe que algum tipo de boss elite vai aparecer. Uma mão explode uma parede, e agora são zumbis sedentos por sangue.
O Sung avisa pra bandida proteger a maga e o nosso protagonista, enquanto ele vai avançar com o guerreiro que eu tô esperando morrer. Ele pula e dá um corte vertical bem no ombro do zumbi. E o amigo dele dá um golpe bem no meio do zumbi. Porém, ele tá tentando tirar a lâmina e não tá voltando. A carne do bicho tá segurando a lâmina. Essas criaturas conseguem sugar a vida de qualquer um que eles causam dano com o veneno que eles têm. O que a gente tanto tava esperando finalmente vai acontecer e esse cara que eu nem sei o nome vai morrer. O Sung acaba tendo que largar a lâmina dele também, que fica travada no ombro do bicho. Ele empurra o figurante dos figurantes avisando pra bandida ajudar na linha de frente. Porém o Lufan fala que não precisa. Já com a lâmina na mão e o olho vermelho, ele diz que ele lida com aquilo. O zumbi tá indo na direção do Lufan e o Sung tá indo tentar salvar ele. Porém, ele dá uma olhada e passa a lâmina de dragão bem no meio do peito do bicho. Eles tomam um susto e o Lufan tá passando corte em todo mundo. Ninguém ali acredita e a Kinkyu já tá ficando corada. O cavaleiro, coitada, não sabe nem o que falar. O Lufan entrega a espada de volta, dizendo que eles podem agora seguir em frente. O Sung quer saber o nível dele. É impossível que alguém que acabou de despertar seja tão forte assim. O prota diz que ele é um estudante de nível 14 que veio aqui pra fazer o grande exame. Não tem por que ele mentir. Curando o cara, a Kinkyu diz então que eles têm a mesma idade, enquanto pensa que o garoto nível 14 é mais forte que o cavaleiro nível 28. Porém, de repente, um zumbi sangrento aparece do lado dela. A bandida entra pra roubar e dar flechada. Porém, de repente, o Lufan passa do lado dela e dá-lhe uma espetada no peito do bicho. Ele arranca a lâmina e o bicho tá todo destruído na parede, avisando que agora as criaturas só vão ficar mais e mais fortes. Ele vai andar na linha de frente. Alguém tem problema com isso? O pessoal tá todo em silêncio e não sabe nem o que responder. A Kinkyu sorri, dizendo que tudo bem, ela conta com ele e com o cavaleiro na linha de frente enquanto ela vai ajudar os outros. Nosso garoto fala que ela pode chamar ele de Lufan. E agora vem, vamos mais fundo. Um grupo tá se arrastando atrás dele e parece que já ouviram falar sobre um tal domador de dragão que apareceu recentemente. Porém, a Kinkyu tá confusa, até porque o domador de dragão era pra ser a classe mais fraca. Mais um zumbi sangrento cai no chão. Eles já chegaram no vilarejo central. O Lufan sabe que a magia de cura da Kinkyu não consegue remover o veneno que tá aplicado no cara. De repente, a Kayer, a bandida no caso, diz que ela tá sentindo alguma coisa estranha. Debaixo deles tem uma pilha de destroços e alguns zumbis estão vindo pelas costas. O cara envenenado tenta avisar que tem alguma coisa vindo atrás. Ele cai no chão e a Kinkyu corre para ajudar, mas tem uma luz vermelha nas costas. Eles escutam um som e se viram para ver um zumbi com pele de aço. A Kayer reconhece aquele como sendo o guardião místico. Vendo que tem alguns corpos colados na criatura, o Lufan avisa que eles precisam matar ela rápido antes que ela absorva o amigo deles. O Sung avança com o corte da luz da lua. Porém, a lâmina dele não consegue nem fazer um arranhão. O Lufan tá preocupado, já que o veneno que tá no cara tá atraindo um monte de bicho. Ele vai pra cima e tenta dar uma furada na cara do monstro. Porém, parece que afetou um pouco, mas ele ainda vai precisar de mais alguns ataques, já que o bicho tá com 40% a mais de defesa. Uma das habilidades que ele recebeu com a lâmina de dragão é a armorização de dragão. O zumbi de aço usa uma habilidade de avanço pra ir na direção da Kinkyu. O Lufan pede pra ela usar os poderes de bênção junto com ele. Ativando a habilidade de dragonização, a mão dele começa a se transformar. E a Kinkyu ergue o cajado usando a habilidade de luz. A força dessa mão depende da força do dragão que ele tem o vínculo. Com isso, ele golpeia bem no meio do zumbi enquanto a Kinkyu dá suporte. Metade do bicho explode e o pessoal percebe que ele tá começando a se desintegrar. O Sung diz que, pelo visto, essa criatura depende de absorção contínua para ficar tão grande assim. Enquanto pensa que esse Lufan com certeza é um profissional. De dentro do zumbi, dá pra ver uma cabeça com um olho gigante. A Kinkyu reconhece aquele como o corpo principal e o Lufan avança. Ele pula na direção do monstro e dá um golpe de chamas bem na cara. A carne se desintegra e uma explosão acontece nas costas dele e o garoto tá todo estiloso. A Gótica agora tá toda impressionada que o guardião do reino realmente foi derrotado, enquanto a Kinkyu não consegue acreditar que ele realmente derrotou um chefe de nível 20. Do monstro, um baú de tesouro aparece. A Kinkyu se aproxima do baú, dizendo que eles vão seguir as regras e pede desculpa por antes, eles não sabiam que ele era tão forte assim. O Sung também fala que ele realmente é muito forte, daria pra ele ter vindo aqui sozinho. Ela então abre o baú. O Lufan tá curioso pro que vai vir. Uma poção de força, alguns antídotos pro veneno e um bracelete de qualidade boa, que dá força e resistência. O Sung até comenta que esse baú tá muito meia boca. O Lufan concorda, deveria ter sido muito melhor para um reino desses. A Kinkyu entrega o melhor item pra ele, que é o bracelete, já que ele fez mais que todo mundo. Ele equipa recebendo novos status, enquanto ela tá pensando que o portal ainda não apareceu. A bandidona diz que eles precisam dar uma olhada em volta então. O Lufan então percebe algo e fala pra eles prestarem atenção.
No sistema dele mostra que aquele zumbi não era o chefe final desse lugar. O Sung-Gi toma um susto perguntando se ele descobriu alguma coisa. E a Kim-Kyu aponta numa direção dizendo que tá sentindo uma energia negra. Em frente a um lago, ela diz que tá próximo. Eles dizem que acreditam nela, já que ela é uma maga de luz. Debaixo da água parece ter alguma coisa. E ao sentir a presença deles, olhos aparecem em volta de tentáculos. O Lufan percebe que alguma coisa tá vindo. E várias mãos saem da água. É uma criatura da qual o sistema não tem informação nenhuma. O Sung-Gi reconhece na hora que ele provavelmente é o chefe final. O bicho tá atacando e ele fala pra todo mundo ficar nas costas que ele vai proteger. O ataque bate nele e ele parece conseguir resistir um pouco. Bem pouco mesmo, porque já caiu no chão arrebentado. E agora os tentáculos estão de olho na Kim-Kyu. Eu só espero que a obra não mude de gênero. Ela tá se protegendo ali, e o Lufan avança na direção da mão que é logo cortada. O garoto é muito Chad e mete um resgate, obviamente deixando ela toda corada. Ainda sai deslizando no chão. A Kair pergunta se ela tá bem, só que antes de responder, o bicho agora tá nas costas deles. Eles se viram pra tentar entender o que é. E no meio da massa de tentáculos tem uma mulher de cabelos longos. O monstro é um espectro de luto de nível 25, dificuldade difícil. Na hora eles reconhecem aquilo como sendo o verdadeiro chefe final. O Sung-Gi mais uma vez pede pra eles ficarem atrás que ele vai tentar se defender. A mão tá vindo pra ele tacar e ele manda logo todo mundo recuar. Enquanto ele se defende do bicho, ele fala pro Lufan manter a ofensiva. O Lufan avança pensando que só ele pode lidar com isso, já que todo mundo não tá nem conseguindo se defender. Vendo a mulher no meio, ele tem certeza que só batendo ali pra matar esse bicho. Porém, de repente ela grita. A habilidade que ela emite reduz em 20% o status de todo mundo. Ela bate um tentáculo no chão e o Lufan consegue se esquivar. Ele aproveita pra cair com os dois pés e dá um salto na direção dela. A monstra parece tomar um susto e a Kim-Kyu fala pra ele tomar cuidado com as correntes. De repente ele toma uma chicotada delas. E a monstra grita pro grupo deles, mandando um ataque na direção de todo mundo. O cara que tava caído no chão até 10 segundos atrás se levanta e defende, enquanto uma mão tá indo na direção do Lufan. De repente uma flechada bate bem no meio da mão. E ele percebe que mesmo sofrendo, o grupo ainda tá tentando ajudar ele. Ele pega em uma das correntes e usa de apoio pro pé pra se lançar na direção do bicho. E passa cortando todos os tentáculos que estavam atrapalhando eles. Com isso a monstra agoniza e usa mais uma vez a chicotada com a corrente. Ele consegue desviar por pouco. Ativa a transformação de dragão na mão e corta as correntes no meio, que cai tudo na frente do grupo. O Sung-Gi fala que eles não vão conseguir lidar, é melhor eles recuarem por enquanto. O Lufan pede pro Sung-Gi levar todo mundo pra fora dali. A Kim-Kyu pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que eles não precisam se preocupar, que ele vai só cobrir a retaguarda. A Kair fala pra elas irem logo, enquanto a Kim-Kyu pensa que eles não estão conseguindo ajudar em nada. O Lufan tá abrindo um portal gigante vermelho do lado dele. A monstra grita na direção dele, só que agora o garoto tá confiante, dizendo que ela já pode sair. A mão que tava prestes a tocar nele toma-lhe uma mordida da Xiaoye. O grupo olha pra trás assustado, e vem o dragão negro combatendo o chefe. Eles ficam desacreditados que uma criança realmente summonou um dragão gigante, que facilmente tá cortando as mãos do bicho. O chefe tá agonizando e tenta mandar um ataque de corrente, só que a Xiaoye facilmente passa por dentro dela, cortando as correntes e o boss, que cai na água sem ter conseguido fazer nada. O pessoal do grupo tá desacreditado que ele matou um chefe assim tão rápido, enquanto a Kim-Kyu percebe que ele realmente é o cara dos rumores, o domador de dragões, Lufan. 300 anos atrás, alguém diz que nasceu ali e foi criada sob a proteção da igreja para evitar qualquer tipo de perigo. Até que a praga destruiu tudo. Corpos se amontoavam nos lagos e não existiam nem covas o suficiente. Ela desesperadamente queria salvar todas as pessoas, então rezou todos os dias. Mas no final das contas virou uma gótica gostosa. Quer dizer, uma bruxa das trevas cruel. Ela não podia salvar, então invocava o espírito dos mortos para que as pessoas pudessem se despedir. Mas a igreja, que foi abrigo dela por muito tempo, acusou ela de ter sido a culpada por essa praga. Prendeu ela com correntes e arrastaram ela pelo chão. Jogada no lago, tudo que ela queria era salvar todo mundo, ou ao menos permitir que eles se despedissem. Ela não fez nada de errado. E essa foi a história do espectro de luto. Enquanto o grupo se pergunta como Lufan consegue invocar um dragão, ele tá perguntando quando eles vão sair daquele reino. Porém, o portal ainda não abriu, então isso quer dizer que o chefe ainda não morreu. O lago começa a borbulhar e de repente uma explosão acontece, jogando uma onda na direção de todo mundo e a monstra aparecendo no meio dela, evoluindo de espectro de luto para um espectro rancoroso, o que não só deu novas habilidades, como aumentou muitos status. A bandida de coração tava se tremendo sem acreditar naquilo, e a chefe avisou que ninguém ia escapar dali e mandou um ataque de água.
A Xiaoye tem um efeito que ela nunca toma debuff, então ela defendeu o Lufan. Porém, a bolha que explodiu do lado da Kaeya prendeu ela numa armadilha d'água. O Sungye tentou ajudar ela a se livrar, porém aquilo era imune a dano físico. Presa, ela pediu desculpas para Kinkyu, que disse que estava tudo bem. Ela cai de joelhos dizendo que é tudo culpa dela por ter insistido em vir até esse reino. O Lufan perguntou se ela ia desistir assim tão fácil. Ela explicou que o chefe era imune a ataques físicos e só ela tinha ataques mágicos, porém ela era muito fraca. O chefe rancoroso manda um ataque de mão na direção da Xiaoye que pode causar morte instantânea ou aplicar debuff. Por causa da imunidade, nada acontece. E o Lufan avisa que o dragão dele consegue lidar com isso. A Kaeya disse que por mais que ele fosse um domador, a diferença de nível ainda era muito grande. O chefe estava se preparando para atacar de novo quando Lufan disse que dragões são incomparáveis. A Xiaoye facilmente anulava todos os efeitos que o chefe aplicava. E os status dela subiram quando Lufan ativou a inspiração do dragão. E logo na sequência ativou a chama de lava. A barragem de fogo bateu na cara da chefe que começou a derreter na frente deles. Ninguém conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo enquanto a chefe estava se despedaçando. De repente ela explodiu, emanando uma aura que acordaria todos os corpos dentro daquele reino. Um baú apareceu e o nível da Xiaoye e do Lufan subiu. O Sungye ficou animado, falando que finalmente conseguia ver o portal. Porém, nas costas deles, várias criaturas estavam se levantando. De repente, a Xiaoye passou voando por eles. E com um ataque de chama, saiu varrendo o campo inteiro. Eles reconheceram ela como sendo o dragão gigante. E o Lufan falou que o nome dela era Xiaoye e esses monstros para ela não eram nada além de brinquedo. E se vira falando que é melhor se preocupar com as recompensas. Ele diz que de acordo com as regras ele vai escolher primeiro e pergunta se alguém tem objeção e obviamente ninguém fala nada. Com isso então ele abre o baú que irradia uma luz. Lá dentro tem um cajado de luz sagrada de qualidade excelente. Um manto do crepúsculo também de qualidade excelente. Um anel do luto de qualidade rara. E o que o Lufan escolheu foi um pergaminho de mudança de classe. Faz com que alguém que não tem uma classe escondida tenha a chance de avançar para uma classe superior. A Kinkyu falou que não fazia sentido, esse não era o melhor item, ele podia pegar o resto pra ele. Mas o Lufan falou que tava tudo bem, esse é o item que ele quer e esses equipamentos se adequam mais a eles. Ela vai pro baú toda gulosa, dizendo que se não fosse por ele, eles iam ter morrido. E por causa disso oferece o anel pra ele. O Lufan diz que se esse é o caso, ele vai aceitar então. E com isso o grupo tá pronto pra voltar. Enquanto a Kinkyu se pergunta quais outros segredos ele guarda. 4 horas depois ele voltou pra casa e essa tia já veio pra fazer gracinha tacando os pão na cara dele. Ele falou pra ela esperar um pouquinho que ele ainda tá sujo e precisa tomar banho. Mas do nada ela começou a chorar falando que tava preocupada, esmagando o guri. Ele pede desculpas por ter saído, deixando só um bilhete e diz que isso não vai mais acontecer. Faz um carinho nela todo fofo, dizendo pra ela parar de chorar. Essa tia aí, eita. Já vi casal menos apaixonado que isso aí. Ela faz um carinho na Xiaoye dizendo que tá impressionada que essa garota fofinha realmente é um dragão. O Lufan quer dar o pergaminho pra tia dele enquanto ela tá fazendo um carinho na Xiaoye. Ele diz que se ela conseguir uma profissão melhor não vai mais precisar tocar essa loja. Porém ela diz que isso é valioso demais e não quer aceitar. Por que ele não vende e junta dinheiro? Porém ele mostra a conta bancária do garoto que já tá ficando milionário, dizendo que não precisa disso não. Ela explica onde ele conseguiu e ele fala que foi tudo recompensa da dungeon que ele participou. Entrega o pergaminho pra ela e fala pra ela fazer um bom uso. Quando ela abre, começa a exalar uma aura azul, o cabelo começa a voar. Rapaziada, esse pergaminho ativa muitas coisas. Ele pergunta se ela sentiu alguma coisa. Ela diz que funcionou e a classe dela avançou pra chefe com encantamentos. Ele pergunta o que isso faz e ela diz que a comida que ela faz agora consegue dar buffs de status. Um tempo depois, a Xiaoye se empanturrou de todos os pãozinhos. Naquela noite, a Kinkyu foi questionada por alguém sobre o tal garoto que era o domador de dragão. Ela explicou que por imprudência dela quase todo mundo morreu, foi sorte que ele tava lá e salvou. O loiro perguntou se ela não falou pra ninguém sobre o dragão. Ela disse que não falou, até porque ela prometeu pra ele que não contaria pra ninguém além da família Qin. O nome do cara era Qin Shanghai e ele falou que ela fez um bom trabalho, já que é perigoso saberem dessa informação. Ela o chama de pai e diz que ele salvou todo mundo, o que ele tá pensando em fazer? Por acaso ele não tá pensando em pegar esse dragão, não é? O pai dá risada, falando que ele não é esse tipo de pessoa, e ela devia estar se preocupando em como ela vai agradecer ele. Ela diz que entregou 100 mil, mas não acha que foi o suficiente, e o pai fala para ela levar um cartão roxo pra ele. A Kinkyu pergunta se o pai não quer ir, já que ela tá tão curioso sobre ele. O pai diz que realmente seria bom conhecer o tal domador do dragão, mas ele tem coisa pra fazer amanhã de manhã. A princesa do reino de Taizi tá indo estudar na cidade de Jiangai. Princesa essa, obviamente, que tinha que ter uma obra chinesa uma dessas, né? Eles acabaram de chegar na cidade e estavam com fome. Então eles foram na tia que tem os maiores pãezinhos da cidade. A tia foi receber e disse que hoje eles estavam fechados.
A princesa falou que era estranho, ela achava que era por aqui. Quando a tia foi perguntar quem eles eram, ela foi tacada no chão. Rapaz, tu tá merecendo morrer, tu não faz isso com a tia. A princesa perguntou pra ela se ela conhecia alguém chamado Lufan. O protagonista desceu a escada perguntando se estavam procurando por ele, mas tomou um susto quando viu aquela cena. A tia dele tinha apanhado e a princesa tava falando que ali fedia. O Lufan foi falar com a tia perguntando se ela tá bem, e a princesa disse que veio ali ver ele. O Lufan se virou e perguntou quem eles eram. O cara os apresentou, sendo ela a princesa Jinzu e o cara sendo Kui Hontai. Ela falou que ela tinha uma oportunidade incrível pra ele. O Lufan ficou curioso sobre essa oportunidade. Ela disse que ser um domador de dragão deve ser difícil, não é? Ele tomou um susto quando eles abriram a maleta com ovo de dragão. E ela disse que se ele aceitasse os termos, seria dele. Ela perguntou o que ele achava e disse que as condições eram simples. Ele só ia ter que ser o escravo absoluto dela e jamais desobedecer qualquer ordem. Graças a Deus a gente não vai precisar se preocupar com o FBI, porque provavelmente ele vai mandar ela pra casa do cara, hein? Ela se vira confiante falando que essa é a recompensa que ela recebeu e é o único ovo de dragão no mundo. Ela pergunta por que ele não tá respondendo, provavelmente deve estar impressionado com esse incrível ovo de dragão. Porém, o nosso prota tá meio decepcionado comparado com o ovo da Xiaoyi, é muito fraco. Com uma cara de quem não gostou muito, ele diz que realmente os atributos parecem interessantes. A princesa pensa que ele é um idiota que não sabe quão importante um ovo de dragão é para um domador de dragão, enquanto Lufan fala pra tia não se preocupar que ele lida com eles. A Jinzu diz que sem o ovo de dragão ele vai ser um inútil, ele devia estar animado com essa notícia. O Lufan diz que realmente é muito incrível, porém ele recusa, acabando com a expectativa da garota. A Zinshu diz que ele tá recusando a chance de virar escravo dela e ainda fazer história sendo um domador de dragão. Engraçado que ela falou como se fosse uma grande oportunidade a primeira parte. O Lufan diz que se é só pra isso que ela tá ali, pode sair, até porque ele não tá nem um pouco interessado em ser o servo de ninguém. O Kui Hontai fica com raiva, dizendo que ele tá sendo desrespeitoso com a princesa que se dirigiu até aqui. O Lufan ri, dizendo que ser escravo de alguém é algo ridículo. A Zinshu de repente aponta e fala que é pro cavaleiro dela ensinar o moleque uma lição. A tia entra na frente, falando pra eles não ficar bravo e parar com isso. Porém, o cavaleiro dá uma na bochecha dela. Rapaz do céu, nós vai matar esse cara. Ela cai no chão de bochecha vermelha e o Lufan vai pra ajudar ela. O Kui Hontai diz que ele merece isso por ter ofendido a princesa. E vai pra dar um soco bem na nuca do protagonista. Porém, de repente, ele invoca a lâmina de dragão e avisa que se ele machucar a família dele, ele vai morrer ali. A tia fala pro Lufan parar de ser imprudente e a Jinzu fala pro cara atacar ele de novo porque ele tá hesitando tanto. O Lufan chama pela princesa e devolve uma na cara dela. Rapaz, direitos iguais agora se distribui assim. O Hontai tenta atacar ele pelas costas nessa hora. Porém, o Lufan consegue defender e joga a lâmina dele no chão. Do nada o cara desistiu da briga e foi ajudar a princesa que tá caída. E tomou mais um na cara. O único que não apanhou até agora foi o protagonista. A Zinshu grita com ele, falando que ele é um lixo. Ela por acaso parece bem? É pra ele matar agora esse domador de dragão. Na cama, a Xiaoyi tá dormindo tranquilamente enquanto o celular dele tá tocando. Quem tá ligando é a Kinkyu, que tá andando pela cidade e, rapaziada, eu não sabia que ela era tão forte assim. Realmente uma maga promissora. De repente, uma explosão acontece do lado dela. Era o Hontai sendo arremessado já sangrando. A Jinzu falou pra todo mundo sair da frente e parar de olhar. O Hontai pediu desculpa, dizendo que o garoto tinha muito atributo, ele não vai conseguir lidar. Ela diz que tá tudo bem então, essa princesa vai ajudar ele. E começa a conjurar uma magia negra. O Lufan reconhece aquela magia como sendo o oposto da Kinkyu, que toda linda e coxuda ela tá chegando. O poder negro cerca o corpo do Hontai. Os dois tomam um susto e ele se transforma num homem-cavalo de nível 30. A Jinzu tem o poder de bruxa espiritual. O Lufan percebe que o cara se tornou um monstro e a Kinkyu entra na frente dele dizendo que ela vai ajudar. O Hontai pulou pra esmagar os dois e o prota pede pra Kinkyu cuidar da tia dele. Por pouco ele consegue desviar do ataque. O Lufan sabe que agora vai ter que usar as habilidades de dragão dele pra lidar com aquilo. A Jinzu fala pro cavaleiro matar o garoto e isso vai aliviar a raiva dela. O Hontai tá confiante, porém a Xiaoyi tá chegando pra ajudar. Já começando uma transformação de dragão, causa um susto na Jinzu. E no meio da cidade vira um dragão negro. E o Lufan avisa que tá na vez dele. A Jinzu começa a conjurar uma magia pra parar o dragão. Porém, a Xiaoyi dá um grito e a habilidade dela é interrompida. Embaixo da pata dela, o Hontai já tá esmagado. Ela tá aquele longe e a Zinshu não consegue acreditar. No chão ele pede desculpa, dizendo que é impossível vencer isso. O Lufan aproxima e pergunta pra ela se não era ela que ia matar ele. Desesperada, ela fala que ele fez algo muito errado. Ela matou o cavaleiro dele, ele não tem ideia do que vai acontecer. Ele vai se transformar no inimigo do reino de Taiki.
O Lufan pergunta se ela realmente tá tentando assustar ele. Até porque foi ela que chegou aqui pra machucar a família dele. A Xiaoye começa a fazer uma bola de fogo e ele diz que não se importa que ela seja uma princesa. Até mesmo se ela fosse uma deusa, ia ter que pagar com juros. É isso que acontece com quem bate na tia dos pãozão. Porém, dos céus, alguém num grifo grita mandando ele parar. É o pai da Kinkyu e ela manda ele tomar cuidado. A Xiaoye olha na direção dele com a bola de fogo. O Luffy manda ela parar e corta o cajado da Jinzu. Enquanto o grifo tá passando do lado da Xiaoye, que tá dando só uma olhadinha. O cara desce do grifo e fala pro Luffy guardar esse dragão, tem muita gente olhando. Do fundo, a Kinkyu fala pra ele obedecer logo o pai dela. E o Luffy então dá a ordem pra Xiaoye se destransformar, que volta a ser uma dragãozinha. Enquanto a Kinkyu tá chamando o Prota e o pai dela foi falar com a princesa. Conversando com a tia, eles esperam que o pai dela consiga lidar com essa situação. Porém, o nosso Luffy já sabe que as coisas não vão ser tão fácil assim. O Shanghai diz que é a primeira vez que ele vê o protagonista e ele já tá causando bagunça. Nosso protagonista pede desculpa, falando que não era a intenção dele. A tia pergunta pro Shanghai se ele conseguiu resolver essa situação. O Shanghai explica que vai ser complicado, já que a família dela não só tem inúmeros negócios, como ainda também tá no alto escalão desse reino. O Luffy diz que não tá nem aí pra ela ser poderosa. Ele não vai comprometer a dignidade dele por causa de um ovo de dragão. O Shanghai diz que ele é um bom garoto com integridade. Ele não precisa se preocupar que eles têm uma forma de proteger ele. Porém, ele não consegue fazer sozinho, então ele tem uma condição. Todo mundo parece curioso e o Luffy pergunta qual condição é essa. O Shanghai avisa que ele vai ter que virar o campeão da província do sul no grande exame. Enquanto o Shanghai vai atrasar a princesa o máximo possível. A Kinkyu diz que isso é muito difícil, tem todos os melhores estudantes de toda a província do sul. Porém, o Shanghai avisa mais uma vez que só vai proteger ele se ele conseguir esse título. Determinado, o Luffy fala que ele aceita a condição. Enquanto isso, no hospital, a Jinsu tá andando desesperada, perguntando por que aquele cara ainda não morreu. E fala que é pra passar a ordem pra família de matar ele. No dia seguinte, era o grande exame, e todo mundo lá tava falando sobre os itens e habilidades que eles tinham. Só que todo mundo ficou de boca aberta quando o Luffy apareceu. Só que ninguém ali sabia que ele já tinha um dragão. Então acharam ridículo que ele teve coragem de vir ali só pra tentar entrar numa universidade. O Luffy ficou pensando que tava com muita preguiça pra lidar com esse monte de besteira. O Gandalf apareceu e mandou todo mundo ficar quieto. E avisou que o exame da província do sul iria começar. Todos os pergaminhos que o Luffy tá recebendo ele tá guardando para transformar eles em um de melhor qualidade. Quando de repente alguém pergunta se ele realmente vai participar no grande exame. Quando ele se vira é aquele professor do começo que entrega pra ele uma pedra de teletransporte. Um professor fala que acredita na determinação dele, mas se vai avisando pra ele ser cuidadoso porque esse é um lugar onde as pessoas podem morrer e isso aí é pra ajudar ele. O Luffy sabe que os pontos que você faz nesse exame são definidos pelo seu grupo e ele que tá buscando o primeiro lugar precisa de gente boa. Alguém chama por ele e quando olha é a Kinkyu trazendo mais uma coxuda falando que o nome dela é Xiaoman e ela é extremamente forte. Coradinha, ela pergunta pro Luffy se ele quer se juntar com as duas, mas a amiga dela não parece gostar muito. Porém, ele pede desculpas, dizendo que vai participar sozinho dessa vez e deseja boa sorte. Triste, a Kinkyu também deseja boa sorte pra ele, enquanto pensa que com a força que ele tem, ela só atrapalharia. A amiga dela quer saber por que ela queria se juntar com a pessoa que é o mais fraco desse lugar. A Kinkyu falou que ela não sabe de nada e que com certeza nesse ano ele vai ser o mais forte do sul. O Luffy então atravessou um portal. Todos os estudantes estavam reunidos debaixo de um céu escuro onde começaria o exame. O Gandalf apareceu no projetor e falou que os lugares eram divididos em normal, difícil, assustador e pesadelo, e eles deveriam usar as pedras de teletransporte para entrar. No nível normal, as criaturas são só projeções e não tem como você morrer. No nível difícil, os monstros são reais e você pode usar a pedra de teletransporte para fugir. No nível assustador, dá 3 vezes mais pontos, porém é extremamente comum que as pessoas morram, então não é indicado ir sozinho. Um cara chamado Honwoo diz que o top 1 desse ano é dele. A Xiaoman reconhece ele como sendo um dos melhores dessa província e realmente ele tem chance de ficar no top 1. Os outros estudantes se sentem até desanimados tendo que competir contra ele. Na sala de observação, o pessoal parece acreditar que o Honwoo realmente é o estudante mais formidável desse ano. O Calvo diz que tá de olho também na senhorita Kinkyu, ela parece promissora. O Gandalf tinha grandes expectativas pro Luffy, é uma pena que ele tenha despertado uma classe tão ruim. O pai da Kinkyu diz que tem uma pessoa bem promissora em mente. O domador de dragões, Luffy. O Gandalf fica desacreditado ao ouvir esse nome e o cara do lado dele fala que o garoto nem entrou ainda, provavelmente ele vai desistir esse ano. Além disso, o Honwoo já tá com 3.000 pontos e tá no top 1 do ranking. O Gandalf diz que pelo visto ele não tá desistindo e sim esperando pelo portal do mais alto nível. Os céus ficam vermelhos e eles ficam desacreditados que ele tá planejando entrar na dificuldade pesadelo sozinho.
O Lufan tá sorrindo enquanto os caras revelam que nunca ninguém entrou no pesadelo e saiu intacto. Mas ele é teleportado pros céus. O Gandalf tá se tremendo, falando que a última pessoa que entrou no pesadelo foi há 8 anos atrás e ele teve uma morte miserável. O careca diz que é ridículo, pelo visto eles não educaram o garoto direito, ele deveria saber o que acontece com quem entra no pesadelo. O Shanghai, confiante, fala que é muito cedo para chegar às conclusões e eles deveriam só assistir o que vai acontecer. O Gandalf fica curioso e pergunta pro Shanghai se ele tem tanta confiança no garoto, enquanto pensa que não é possível que ele realmente tenha conseguido aquilo. O Lufan aparece no primeiro piso da dificuldade pesadelo. A névoa ali é densa e ele não consegue ver nada, mas sente que tem ao menos 10 criaturas. Alguns lobos negros humanoides de nível 10 aparecem e atacam ele. O Lufan parece estar confiante, dizendo que tudo agora vai começar. Um corte da lâmina atravessa todos os bichos. E com isso ele completa o primeiro piso ganhando 990 pontos. O velho calvo tá desacreditado que ele realmente venceu com um ataque. O Gandalf pergunta, será que ele realmente encontrou um dragão lendário? O Lufan tem que subir bastante ainda no ranking. De repente um cara com uma maleta vermelha entra na sala. Os velhos não conseguem tirar o olho da performance do Lufan. O cara do terno grita pra todo mundo e se apresenta como alguém que veio investigar pela cidade de Longdu. Ele quer saber aonde tá o domador de dragão conhecido como Lufan. O nome dele é Qian Xiong, ele é um espadachim de level 57. Na torre várias vinhas são cortadas e o Lufan tá conseguindo avançar tranquilamente. Um dos mapas que ele tinha feito tava com o tesouro lá e ele finalmente localizou. No meio do monte de planta ele consegue localizar um livro de habilidade de aceleração de crescimento. Quando usa o seu pet ganha o dobro de experiência. O Lufan percebe que isso obviamente vai ser perfeito para Xiaoye. Até porque ele tinha percebido que ela tinha dificuldade para subir de nível, então isso vai ajudar bastante. O Qian Xiong tá olhando na tela, falando então que o Lufan tá na escola deles. É bom eles interromperem agora esse teste e chamar ele pra cá. O Gandalf fala que o teste é algo muito importante para todos os estudantes e como diretor dali, ele pode lidar com seja lá o problema que o garoto tem. O Qian Xiong pergunta então se ele vai lidar com a punição que ele merece. O velho fica curioso e o Shanghai pergunta pra ele o que ele quer dizer com essa punição, o que o garoto dragão fez. O Xiong arranca o braço dele falando pra ele não chegar perto. Porém é bom ele ficar sabendo que se ele tentar ficar protegendo esse garoto, toda a família Jin vai ir contra ele. E empurra ele falando pra sair dali e manda o diretor trazer agora o garoto. O Shanghai acende um cigarro e diz que depois que os segredos do Lufan forem expostos, nem a família Jin ou os superiores vão importar. O Xiong pergunta que segredo ele tá falando e diz que ele tá indo longe demais. Porém o Shanghai puxa o braço dele e avisa que se ele quer ir tão longe ele aceita essa punição, enquanto revela a dependência profunda por cigarro, nem no meio da treta ele larga o negócio. O Xiong avisa que vai reportar as ações dele pros superiores de Longdu. O Gandalf pede pra ele se acalmar e o Xiong quer saber por que tanta gente tá defendendo esse moleque. O Shanghai diz que é só eles assistirem e logo logo ele vai descobrir o porquê a família Jin vai ficar insignificante. O Xiong toma um susto quando percebe que o garoto escolheu a dificuldade pesadelo. No desafio, o Lufan diz que queria ver o quão longe conseguia chegar sem a ajuda da Xiaoye. Até porque com a passiva dela ele tem o dobro de status de alguém do nível 15. Porém talvez seja bom trazer ela porque assim ela também ganha experiência. Os velhos estão discutindo por ele ter derrotado as criaturas com um ataque, quando de repente eles escutam um rugido. E o Lufan invocou a Xiaoye. Eles não conseguem acreditar e ela já se prepara para dar um ataque de garra. O Shanghai diz que ele já viu uma vez, mas ver de novo ainda é assustador. Ela dá um golpe na parede que despedaça tudo. O Shanghai fala que agora todo mundo viu o segredo. Ele é o primeiro domador de dragão da história que tem um dragão. O Gandalf tá suando, desacreditado que ele realmente conseguiu domar um. No segundo piso tudo foi queimado e ele passou facilmente cortando. Os caras dizem que é inacreditável. Se esse garoto ficar mais forte, sozinho ele vai conseguir desafiar um país inteiro. Ele já tá no 13º piso com 58 mil pontos. Facilmente a dupla tá derrotando tudo e conseguem completar mais um piso. O Gandalf diz que não é só o poder do dragão, o garoto também parece ter uma força incrível. Ele pelo menos tem mais de 100 pontos em cada um dos atributos. O Shanghai pergunta pro Xiong se ele realmente vai querer desafiar o garoto, que responde dizendo que agora tá explicado da onde ele tirou tanta confiança. E fala então que é só mandar um vídeo da performance do Lufan para aquele professor, o Marquês Tu Jing. O Lufan já tá no pesadelo no 20º piso. Alguns cavaleiros negros parecem seguir uma monstra peituda como sempre. Uma criatura de nível 15 chamada Sacrifício Negro. O Lufan pega no queixinho da Xiaoye e diz que ela tá prestes a subir de nível e ativa a chama de lava. A explosão é mandada e as criaturas é tudo evaporada com o 20º piso sendo concluído.
Ela sobe pro nível 11 e o Lufan pro 16. Com isso, já estando com 98 mil pontos. Ele diz pra ela que a única coisa que falta é like nesse vídeo, molecada. Cê se lembra que capítulo passado terminou quando o Lufan tava junto com a Xiaoye dentro da dungeon. Ele tinha acabado de mandar ela dar-lhe fogo em todo mundo e viu que tava em primeiro lugar no ranking com 90 mil pontos. Uma hora depois, no desafio do medo no piso de número 50, um cara bombadão tava exausto, pensando que o desafio desse ano tava realmente perverso. Porém, ele tinha certeza que a única pessoa que tinha chance de vencer ele era a tal da Kinkyu. Como ela tava em time, metade dos pontos, ele tava confiante que esse ano ele era o top 1. Já gritando pros céus, perguntando se todo mundo do lado de fora tava vendo a incrível performance dele. Obviamente que não estavam, né, meu filho? Eles estavam olhando o nosso protagonista, comentando que ele também tava chegando no nível 50. E ali eles consideravam que ele também não conseguiria mais ser muito rápido. Porém, nosso garoto tava confiante, porque ela recebeu uma habilidade de mudança de forma. Ela tinha o formato dragão, o formato garota, um formato dragão grandão e um outro formato do vazio. De repente, os dois sentiram o chão tremendo, e um ogro de pedra saiu dele. Eram 3 gigantes ametistas de nível 20, e os velhos tinham certeza que ali ele não passava. Enquanto os outros velhos se perguntavam por que eles não tinham um cara tão bom quanto o Lufan na escola deles. O Golem rugiu e já foi na hora para dar um soco no Lufan. Porém, ele tava sorrindo, pensando que as coisas até que ficaram um pouco mais difíceis no meio da torre. A Xiaoye deu um soco e com isso parou o do Golem. E na hora, ele ordenou para que ela mudasse para a forma de fim do mundo. Um feixe de luz vermelha subiu para cima e os velhos se perguntavam o que ele ia aprontar dessa vez. A Xiaoye tinha subido em direção aos céus e a transformação estava acontecendo. O olho dela ficou parecendo ali do Senhor dos Anéis, fi. E na hora, ela avançou para a forma do fim do mundo. A força foi de 400 para 2.900, aí vocês empolgaram nos números, não? Os velhinhos nem sabiam que tinha dragão que conseguia mudar de forma de combate. Estavam tudo assustados com a força do nosso Uguri. Mais uma vez o Golem veio para dar um soco, só que ele facilmente se esquivou. Ele estava ativando a inspiração do pet, que aumentava todos os pontos dele em 10%. Mas pra ser sincero, parece mais uns 30% pelos números aí. Ele então ordenou para que ela desse uma mordida que foi certeira na cabeça do Golem. Muitos andares para os dois subirem de nível. Os velhos que só os cutuca tava lá, falando que pelo visto nem o piso 50 foi difícil pro Lufan. O cara do cabelo marrom era um especialista em julgar forças, e o Gandalf perguntou o que ele achava da dragão. O cara falou que era difícil estimar, porém, pelo visto na troca de forma, ela tem que ter ao menos uns 2.500 de força. O velhão bombado falou que isso era impossível, como que o moleque daquela idade era mais forte que todos eles ali? Enquanto o Gandalf tava pensando que já esperava que fosse algo desse tipo. E nisso, os velhos avisaram que a partir do piso 50, ativa-se a função X+1. O Gandalf disse que isso foi estabelecido pelos primeiros que criaram a torre. Basicamente, depois dos 50, você sempre encontra um chefe em cada piso. Isso torna avançar qualquer andar além desse extremamente perigoso. E óbvio pro Lufan, que só vai enfrentar chefes no nível pesadelo, é ainda mais difícil. O fumando um cigarro falou que chega de papinho e era melhor assistir o Lufan, que nesse momento tava acabando com mais um chefe. Com isso, ele e a Xiaoye mais uma vez subiram de nível. Porém, ele tava começando a perceber que cada piso tava ficando muito mais difícil. Só que com a Xiaoye no modo exterminadora de mundos, ele não precisava de estratégia nenhuma. Os Vayne tava comentando que era inacreditável que ele já tava no piso 70, enquanto o outro nem imaginava que era possível passar do 80. Mas agora, vendo como ele tá fazendo, a verdade é que é bem simples. Tacou-lhe fogo nos bichos que fogem, vem o minhocão bocudo, ele usa a transformação de sangue, a Xiaoye agarra e acabou, é isso. Ele sobe pro nível 19 e o piso 83 é completo. Agora na sala, eles conversavam se ele conseguiria vencer o grande desafio final. Os grandes gênios das gerações sempre conseguem chegar lá, mas todos se exaustam nesse último desafio. Porém, o Gandalf estava confiante, falando que o Lufan era diferente. Ele ia ser o primeiro da última década a vencer os 100 pisos. Alguns ainda duvidavam, até que um deles avisou que ele tinha chegado no 99. Andando pela dungeon, ele se viu na frente de um trono. Em volta dele, 4 cavaleiros sem cabeça. De repente, as velas do lugar se acenderam, e um cavaleiro sem cabeça com uma chama azul se ergueu. Era um chefe que trazia o fim do mundo de nível 55. O Lufan já tinha ouvido falar sobre o tal Reino dos Cavaleiros Sem Cabeça, e era uma missão extremamente difícil. Interrompendo o pensamento dele, o cavaleiro avança, ativando uma maldição no Lufan que ele morre automaticamente se a vida abaixar de 75%.
Ele se viu numa situação difícil, mas como não tinha nenhuma habilidade de controle, tudo o que ele podia foi partir pra cima e resolver os 4 de uma vez. O Cavaleiro Sem Cabeça mandou a skill do Panteão ali com as lançadinhas. Nosso Ruguri foi facilmente se esquivando e se aproximou do primeiro. Passou-lhe um corte bem no meio da armadura, porém percebeu que aquilo parecia indestrutível. E um outro apareceu nas costas para dar um contra-ataque. O Lufan se defendeu por pouco e gritou pela Xiaoye avisando que a hora tinha chegado. Ela apareceu esmagando o cavaleiro e destruindo o castelo inteiro. Os dois olharam de cima e agora, pelo visto, tinham resolvido o primeiro desses. Um outro do lado avançou, dizendo que por ter matado o rei, ele deveria morrer. Usou um ataque de relâmpago, só que o Lufan se defendeu. Porém, tinha um vindo pela frente e outro pelas costas. Ele conseguiu sair dos 3 ataques pulando pra cima, enquanto pensava que tinha que ir logo pro piso 100. Na frente da bola de fogo, falou pra Xiaoye acabar com aquilo. O ataque roubado pra caramba, né, porque causava dano e ainda recuperava a vida dela. Os cavaleiros coitados tentou resistir, mas logo começou a ser evaporado e o nível 99 tinha sido limpo. Mais uma vez, os dois avançaram de nível. E agora os velhos tava ansioso pra ver o que ia acontecer no último piso. E o fumante falava que o dia de hoje ia entrar pra história. O Gandalf, por outro lado, agora tava começando a ficar apreensivo. O nível 100 na dificuldade pesadelo, em teoria, era impossível. Ele tinha se aproximado do trono e erguido a espada, quando de repente uma estranha aura vermelha começou a envolver o local. A arma dele se desfez e ele logo percebeu que aquilo era o último piso. De um segundo para o outro, se viu mais uma vez em frente ao trono, porém cheio de mortos-vivos e agora com o rei sentado nele. O monstro era o Imperador e Aniquilador de Mundos de nível 60. Vendo que eles teriam que enfrentar múltiplas criaturas, o Lufan decidiu testar o modo de destruição. E o safado ainda estava sorrindo confiante. Apontou pro rei e falou para ela mudar para forma de destruição. O dragão rugiu e o corpo ficou coberto em chamas. Com isso, a força física tinha caído, porém a espiritual tinha aumentado para mais de 7.000. Os velhinhos que já tá impressionado faz 30 minutos, tava mais uma vez impressionado que ele tinha outra forma de evolução. Os cavaleiros sem cabeça apontaram a espada e falaram para proteger o rei. Com isso, a legião de 500 mortos-vivos avançou pro Lufan. Só que o Lufan só falou pra Xiaoye usar a nova habilidade dela. E enquanto ele lutava contra os mortos-vivos, a ativação tava em preparo. Até que ele se virou e mandou ela ativar o cataclisma. Os mortos-vivos, ficou só morto agora, né, fi? E o número de abates foi subindo em mais de 100 por segundo. Enquanto os velhinhos observavam, nosso garoto corria em direção ao rei. Os cavaleiros sem cabeça pulou na direção dele pra tentar parar. Porém, virou b-boy do nada e começou a mandar um break ali desviando. Chamou a Xiaoye e só faltavam 37 mortos-vivos. Mais uma vez ativando o cataclisma e os velhinhos mais uma vez desacreditado. Enquanto o top 2 tinha 75.000 pontos, ele já estava quase com 1 milhão. E sabiam muito bem que a recompensa por fazer tanto ponto assim não seria pouca coisa. O Lufan chamou pelo nome do chefe que disse que ele era um ignorante. Agora o exército só tinha ele vivo. E nosso garoto falou pra Xiaoye ficar preparada. O monstro foi dar-lhe uma espadada e ele usou as garras de dragão pra se defender. E ativou uma habilidade que ela batia as asas e jogava 2 ciclones de fogo. O chefe recuou, percebendo que tinha alguma coisa estranha com a força dele. Isso porque o Lufan estava usando o Anel do Lamento. E agora, quanto mais o chefe apanhava, mais status negativos eram aplicados. O monstro falou que nosso garoto era desprezível, mas ele só chamou pelo dragão dele e foi pra cima. O coitado agora estava cercado por uns 20 furacão de fogo. Recuou para perto do trono, porém o Lufan apareceu na mesma hora de dentro das chamas, acertando uma bem no peito e cravando ele no trono. Com isso, ela foi por 17 e nosso garoto por 22. E o contador de monstros tinha chegado a 0. Agora os velhos só queriam saber o que esse moleque ia receber. Enquanto o safado só tava querendo voltar pra casa pra comer a comida da tia. Ele foi parabenizado por completar o 100º piso e o primeiro item que recebeu foi um livro de habilidades da fúria do Rei Dragão de Gelo. Um anel que abençoava com um espírito de vento e uma capa que dava resistência aos elementos de fogo e gelo. Agora todos tentando, era só voltar pra casa. Saindo pelo portal, ele tava ansioso pra ver quais seriam os resultados. Até que os velhos chegou na cara dele falando que ele era o orgulho da escola.
Enquanto os velhos xingavam um ao outro por ter desconfiado dele, nosso garoto tava confuso. E o pai da Kim veio na hora dizer que, mesmo sabendo quão forte ele era, ainda ficou surpreso. O Lufan só falou que ele atendeu às tais condições que ele pediu. Isso quer dizer que ele não mais deveria ter problema com a tal princesa do reino de Taiki. O Shanghai disse que ele poderia ficar tranquilo que isso estava resolvido. E o cara do chapéu branco escutou a conversa e se retirou na mesma hora. Enquanto eles só falavam que fazia mais de 30 anos que ninguém quebrava o recorde. Enquanto isso, no Reino do Dragão, na fronteira norte, na região de nível 60, um cara assistia à performance do nosso garoto enquanto bebia uma garrafa de vinho. Ele parece o Reinhardt do Overwatch, mas na verdade ele é o Marquês Tu Jing. Alguém bateu na porta e trouxe uns livros, dizendo que a dedução dele estava correta. Um oficial da cidade do dragão chamado Huan Shanfeng estavam fazendo negociações com a tal princesa de Jinsu. O velho ficou com raiva e o garoto de cabelo branco falou que pelo visto eles vêm recebendo vários privilégios da família Jin. O velho com raiva disse que agora estava explicado por que eles queriam prender o Lufan. Se levantou com ódio falando que eles teriam que lidar com esse Huan Shanfeng. Deu a ordem na mesma hora para tirar todos os direitos e cargos que esse cara tivesse e ele nunca mais era para pisar na cidade do dragão. Obviamente, se ele tivesse algo contra isso, era só ir ali conversar com ele. Com isso, ele se virou e falou também para ficar de olho nesse tal garoto Lufan e garantir que ele recebesse bons recursos. Enquanto olhava pela janela, pensava que assim que terminar a missão dele ali, seria muito bom conhecesse a futura lenda. Só que encarando um globo vermelho de luz, ele se perguntava se um dia isso iria acabar. Já no quarto, a princesa Jinsu tinha acabado de descobrir que o tal do Huan Fanfeng perdeu todos os cargos dele. Porém, a pessoa no celular informou que eles acharam um outro domador de dragão na cidade de Qinzhou. Ela ficou animada, dizendo que esperava que fosse alguém que entendesse a situação que se encontra. O Hongyu, o cara bombado, estava agora terminando o teste dele com 89 mil pontos. O coitado tava exausto, pensando que quase não saiu vivo. Porém, tava confiante. Ele passou 72 níveis, então certeza que tá no top 1. Ele viu os anciãos de costas e se perguntou o que tava acontecendo ali. Já imaginando que assim que vissem ele, iam ficar tudo elogiando emocionado. Todo confiante chamou pelo diretor que perguntou se ele tinha terminado. Ele disse que sim, fez 89 mil e tem certeza que ficou no top 1. O diretor só pôs a mão no ombro e falou que tava tudo bem, ele ainda ia conseguir entrar em uma das top 10. O Hongyu ficou confuso por que o diretor tava falando com esse tipo de tom de voz. Na hora chegou à conclusão que aquilo era uma lição para ele se manter humilde, não podia deixar subir a cabeça o top 1. 7 dias depois era a data de anúncio dos resultados do exame. Tava todo mundo querendo falar com o nosso Guri e com sua tia. O Shanghai apareceu e ela respondeu que era melhor conversar lá dentro. No anúncio oficial mostrava que o Lufan estava em primeiro, porém a quantidade de pontos era confidencial. O Shanghai então avisou que o governo mandou também algumas recompensas especiais. Um livro do rugido do dragão azul que dava uma habilidade de trovão. Um frasco da poção de relâmpago que aumentava o dano em 20%, uma armadura do vento verde que reduzia o dano recebido em 30% e as botas com asas de flash que dava a habilidade de teleporte com um cooldown de 30 segundos. O Lufan ficou feliz, ter uma habilidade que era exclusiva dos magos só na bota já era incrível. Quando a Kinkyu entrou na casa falando que os 10 diretores de cada uma das maiores universidades estavam chamando eles para uma entrevista. O Lufan ficou impressionado, já que o anúncio tinha acabado de ser feito. O Shanghai disse para ele se acostumar com esse tratamento, porém foi no ouvido e avisou que os resultados dele estavam sendo mantidos como confidenciais. Isso porque eles estão querendo evitar ataques de outras nações, igual foi o caso da princesa. O Lufan agradeceu e disse que queria conhecer quem fez isso por ele em pessoa. O cara respondeu que não tinha por que ter pressa, porque logo logo ele conheceria. A Kinkyu então entregou um cartão e falou que era um presente por agradecimento. Vendo que era um cartão roxo, ele sabia que eram 10 milhões de moedas, porém eles tinham combinado só 100 mil. O Shanghai pediu para ele aceitar como agradecimento por ter salvo o time da Kinkyu. A Kinkyu gritou, falando para eles irem logo pra vila. Ele ficou confuso, mas ela já puxou, falando que ele ia ter que conhecer todos os representantes. Enquanto isso, numa floresta nas proximidades, a Jinzu tava perguntando pro Hontai que nível que o cara tava, que respondeu que ele tava no 19 e o dragão no nível 14. Sorrindo, ela disse que os domadores realmente eram diferentes. O dragão que antes ela quis dar pro Lufan agora tava nas mãos de outro cara. O cara de cabelos brancos se chamava Shen Tianzi. E o chefe na frente dele na hora avançou. Ele deu um salto e mandou o dragão dele avançar. Um golpe na cauda fez o bicho cair e ele foi para dar uma lançada no peito. Com isso, o dragão subiu pro 15 e ele pro nível 20. A princesa elogiou o talento dele, que respondeu que espera não desapontá-la.
Ela avisou pro Hontai que a lança do dragão ia ser dada ao cara e disse que tudo bem. O Tianzi agradeceu a princesa, dizendo que com o dragão, a lança e os buffs dela, ele venceria o cara que ficou no top 1. O Tianzi tinha feito 210 mil pontos e ela estimava que o Lufan fez perto de 300 mil. Então com todos esses novos itens ele com certeza venceria. Já lembrando da humilhação que ele fez ela passar, ela mandou o Tianzi matar o protagonista e roubar o dragão negro. E apontou pra ele dizendo que se obedecesse ele se tornaria o domador mais forte da história. O Tianzi respondeu pra ela ficar tranquila que seria uma honra servir pra sempre como o cavaleiro dela. Nosso garoto agora estava chegando lá na casa da Kinkyu para ser recepcionado pelo pessoal. Ela perguntou qual academia que ele ia, dizendo toda sem graça que ela não queria saber só pra ir pra mesma não, é que o pai dela que falou pra ela ir pra mesma. Basicamente se enrolou toda. O Lufan disse que confiava em trabalho em equipe, então sim, seria bom que eles continuassem juntos e toda vez que ele fosse caçar, ela seria prioridade. Porém, avisou que ele ainda não tinha escolhido a academia, mas contaria assim que tivesse decidido. Sem graça, ela gritou, falando que ia tentar entrar na mesma que ele. E ele sorriu de volta, dizendo que isso era um bom plano. Assim que entrou na sala, estava sendo encarado por um padre e 3 amigona. Ele foi se apresentar dando oi pra todo mundo, quando o padre já veio cumprimentar, dizendo que assistiu o vídeo e foi impressionante. Encarando o pessoal, ele disse que ele receberia 10 milhões de moeda dragão e acesso a qualquer reino. A garota de cabelo cinza falou que era vergonhoso ele ir até ali pra dar uma oferta horrível assim. E disse que com ela ele receberia 20 milhões e acesso a um reino secreto que o público não pode entrar, chamado o Reino da Neve. O pessoal começou a brigar um com o outro, todo mundo se xingando, cada um falando da sua oferta. Até que uma garota toda alternativa falou pro nosso Guri que se ele entrasse na academia dela, receberia o direito de competir no exame nacional. Os outros falaram que não fazia sentido, já que ele estava entrando numa faculdade agora, como é que ele ia competir no nível nacional? Mas aquilo deixou nosso Guri curioso. Ela explicou que o exame nacional envolvia os 23 países de todo o mundo. E cada um deles podia mandar um representante com menos de 25 anos para competir. Óbvio que as recompensas eram tesouros extremamente raros. O padre e a garota do cabelo cinza continuaram falando que isso era demais para alguém que estava entrando agora na faculdade. Porém, a nossa amiga do piercing continuava falando que pelo que ela viu no exame, ele tem potencial para isso. O Lufan sabia que essa não só era uma competição com grandes prêmios, mas como também te elevava ao ranking dos mais fortes. E nessa hora, o sistema atualizou dizendo que ele recebeu um mapa do tesouro. Ele ficou pensativo, até porque o primeiro foi o que levou ele até o ovo de dragão negro. O mapa mostrava que estava na academia da capital do dragão em uma região segura. Com isso, a Gohan ia aumentar a oferta, porém ele disse na hora que tinha se decidido. Ele ia para a academia do dragão na capital. 4 dias depois, ele estava fechando a loja da tia, que dizia que nunca imaginava que ia sair dali. Ela falou que estava um pouco relutante de não ter que trabalhar, porém nosso garoto disse que sustenta a tia, né? Olha como a tia agradece. Mas nosso garoto tá fechando o time e 2 no carro já chama ele também. Óbvio que todos ali aplicaram para a mesma academia que ele. A Kinkyu fala que não aplicou por ele não, mas a amiga revela o segredo. O Lufan gosta tão pouco da tia que ele até entrou em contato com a alternativa lá pra colocar a tia na academia. Esse protagonista não desgruda, né, meu filho? É a primeira vez que eu vejo o cara levar a família. Olha como ela agradece grudando no garoto, chorando de alegria. Todo mundo entra no carro e já antes do avião, nosso garoto diz que ele prometeu que ia dar uma vida melhor pra tia e ele vai. Isso é só o começo. Ele não para de pensar nela, Jesus amado. Um tempo depois, eles estão impressionados na capital da cidade do dragão. Até que alguém chama pela uma princesa e o Lufan vira pra ver quem é. Dando logo de cara com a Jinzu e os 2 capachos. O Hontai parece confuso os 2 domadores de dragão serem o primeiro e o segundo do ranking. O Lufan fica assustado, ele não imaginava que ia ter alguém com a mesma profissão que ele. E o Tianzi diz que vem ouvindo falar bastante dele. O Lufan se vira pra Gohan e fala que eles podem ir conhecer a escola já. E a princesa responde que eles preferem ir conhecer o lugar sozinhos. Ela então mostra que a região do pessoal do primeiro ano tem mais de 30 vilas. E as melhores, obviamente, ficam para os mais bem qualificados do ranking. A vila do Lufan vai ficar ali, enquanto a do Tianzi vai ficar na número 18. Nosso garoto saca na hora que provavelmente o Tianzi aceitou aqueles termos que a princesa tinha oferecido pra ele. E pensa que é até vergonhoso ter uma pessoa da mesma profissão que ele que se rebaixa assim. Rapaz, tá humilde. As garotas então falam que elas não ficaram no top 30 e perguntam se vão ter que olhar os dormitórios. A Gohan responde que sim, porém a tia dá-lhe uma esmagada e pergunta se elas não podem viver junto com o Lufan não.
A Guhan diz que não tem nenhuma regra contra isso, desde que a pessoa que é dona da residência não tenha problema. A tia literalmente pergunta se ele não tá cansado de comer o que ela faz. Nosso garoto responde que não, ele gosta bastante. Ela já puxa as outras duas e fala que elas vão ser um time perfeito então e vão tudo morar junto. Nosso garoto vê que não tem opção, convida elas, dizendo que seria melhor que elas estivessem perto mesmo. A Kinkyu do ângulo proibido diz que tudo bem, e a amiga dela fala que realmente as casas ali vão ser bem melhor que os dormitórios. Enquanto a tia conversa com a Kinkyu, a amiga dela vem na cara do nosso garoto e fala que eles só vão viver juntos, mas não é pra pensar em nada demais. Quando na frente da casa 2, o sistema fala que o mapa do tesouro tá por perto. Ele se vira pra Guhan e pergunta quem vive ali. Ela diz que só cuida do pessoal da região sul, então ela não sabe muito bem. A única informação é que é uma garota gótica perigosíssima. Rapaz, o Lufan é imparável. Ele já manda a tia Zamig pra casa que ele tá a fim de conhecer a vizinha. A tia sorri, fala pra ele levar um presente pra nova vizinha e ele fala que tá só indo conhecer ela. A tia fica pensando que o Lufan mudou bastante. Assim que ele ouviu que era uma garota, foi correndo conhecer. A amiga da Kinkyu tá impressionada. O rapaz tem 3 em casa e foi correndo conhecer a vizinha. Ele toca a campainha e levou até um bolo da tia pra ela comer. Assim que a garota abre a porta, ele se apresenta como Lufan e número 1 da cidade de Jiangai. Rapaz, era óbvio que ela era perigosíssima. Minha guerreira tá pronta aí pra atividades extracurriculares. Ela não fala nada e ele diz que trouxe um presente por eles serem vizinhos e ele querer que eles se conheçam melhor. Mudinha pelo visto porque só pegou a caixa sem falar nada. Ela então só diz a província e que o nome dela é Jian Ying, mais nada. A mulher falou 2 palavras e ele já tá pensando que a voz dela é muito fofa. Eu não sabia que o nosso garoto era tão ousado. Ele já pede pra entrar na casa e pergunta se ela pode oferecer um copinho d'água. Ela não fala nada e só balança a cabeça. Assim que ela sai pro lado, ele passa correndo. Ele sabe que não pode ficar muito tempo ali dentro, então ele tem que achar o tesouro o mais rápido possível. Ele vai no quarto, vai no banheiro, até que abre uma porta e acha o mapa do tesouro com um ovo do dragão de Jade. Finalmente ele vai ter o segundo dragão. Na mesma hora ele já sai correndo quando encontra ela no corredor com os 2 copos d'água. Depois de obter o ovo, ele já tá indo embora, agradecendo por toda a gentileza. Ela olha pro lado e vê que ele saiu do quarto onde ela tinha deixado um vestido e já pensa que era um pervertido na casa dela. Naquela noite, na vila número 1, a Xiaoye tava observando o ovo de Jade. Ele ativou a habilidade de domagem e o ovo começou a se quebrar. Os dois ficaram ansiosos e um dragãozinho de Jade com 2 chifrinhos apareceu dele. Pelo visto, era um dragão do tipo suporte, já que ele tinha várias habilidades de recuperar vida e aplicar buffs. O Lufan parecia intrigado pelo fato de ser um dragão de suporte. E a parte mais impressionante é que ele tinha uma habilidade da linhagem do dragão de Jade, que dobrava as habilidades e pontos extras que alguém recebia por ter uma linhagem de dragão. Além de 5.000% de recuperação de vida. Isso iria dobrar não só a força dele, como provavelmente também da Xiaoye, já que ela era conectado a ele. Fazendo os cálculos, ele fica animado ao perceber que a Xiaoye chegaria a quase 12.000 pontos de espírito. Ela tá ali toda felizinha brincando com o dragão. Além disso, ela tem uma habilidade de assimilação de equipamento que ela consegue absorver qualquer item. O Lufan não tem ideia da forma que ela vai receber e do quão forte ela vai ficar. Enquanto ele tava pensando no nome, ela deu-lhe uma mordida na Xiaoye. Criativo pra caramba, ele deu o nome de Xiao Fei. Pegou no colinho e ficou fazendo uns carinhos na asa. No outro dia, andando pelo campus, eles conversavam que a tia, por ser da classe de profissão de vida, não precisava atender a cerimônia. E as garotas perguntavam por que estava tão barulhento no quarto dele ontem. Quando o nosso garoto ia explicar, alguém chamou por eles 3. Na verdade, estavam falando das 2 garotas, que ficaram sem graça com os caras falando que entrariam em qualquer dungeon com elas. Seria muito bom morrer ao lado de uma beleza dessas. E o garoto ao lado não devia ser o namorado das 2. Isso aí foi só pro artista desenhar as minas, porque a cena mudou para o momento em que eles entraram na sala da cerimônia. A Xiaoman e a amiga da Kinkyu tinham que sentar nas cadeiras do fundo porque ela não tem profissão especial. E na hora, aquele bombado que ficou no top 2 estava encarando o Lufan. Ele se lembrou que era o artista marcial do exame de entrada, que tava se mordendo enquanto nosso garoto sorria. Ele se lembra muito bem a vergonha que ele passou por causa do maldito protagonista. Enquanto a Xiaoman tava com inveja da Kinkyu por poder sentar ao lado do Lufan. Ih, tá revelando sentimentos aí, amiga. Algo chamou a atenção do nosso garoto. Era a gótica poderosíssima na cadeira que tava só encarando. A Kinkyu perguntou quem era e ele falou que era a vizinha do número 2. Ela ficou impressionada que a garota era muito forte e muito linda. Os caras no fundo tava cada vez com mais raiva do Lufan. O desgraçado tava cercado pelas belezas. Até que o diretor mandou todo mundo calar a boca. O nome dele é Zhao Shenming e também é o professor da academia de combate. Ele diz que não gosta de conversa fiada, então só avisa que eles vão receber alguns cartões. Aquilo funcionaria como credenciais e cartões de compra dentro da academia. Ali seriam guardados os pontos que são basicamente a moeda daquele lugar.
Pontos esses que seriam utilizados para acessar os reinos secretos, comprar armas e até poções. A quantidade inicial presente no cartão representa a posição deles no ranking. Um deles reclama que em províncias mais fáceis as pessoas fracas ficaram no topo do ranking. Mas o diretor fala que não tem com que se preocupar porque eles já levaram tudo isso em consideração para o cálculo da quantidade. O Lufan entendeu que esse era os tais fundos daquele lugar, e o diretor explicou que daqui a um mês tudo seria recalculado. E também que o top 30 daquele lugar tinha acesso à classe azul, que receberiam vários privilégios, inclusive habilidades secretas e reinos que somente eles poderiam entrar. O pessoal percebeu que ficar no top 30 é muito importante, já que não só você recebia sua própria vila, como também entrava na classe azul. O diretor então avisou que estar na classe azul também tem suas desvantagens. Qualquer estudante pode desafiar alguém da classe azul para roubar o lugar dele naquela posição. Se a pessoa da classe azul perde, ela é obrigada a entregar tudo que tem. Além disso, nenhum membro da classe azul pode recusar desafios. Ele avisa que nesse primeiro mês, o top 30 do exame é a classe azul. E o primeiro e mais importante lugar é do domador de dragão da província sul, Lufan. Os caras tá comentando de novo que aquele maldito que tava cercado de mulher ainda tá no top 1. E outras pessoas comentam que os vídeos dele no teste estão completamente privados. Nessa hora, o Tianzi fala que é só a princesa pedir que ele acaba com o Lufan. Ela fala que tá tudo bem, não tem por que ter pressa. Enquanto a Kinkyu diz que agora tá insegura. O que o diretor fez vai fazer com que todo mundo casse ele. Depois do fim da cerimônia, eles estavam saindo do auditório e nosso garoto louco pra ativar a nova dragão dele. Ele comentou que eles deveriam entrar em um reino secreto quando alguém chamou por ele. Era o Hongwu, que obviamente disse que queria um desafio. Todo mundo ficou apreensivo, o negócio tinha acabado de ser anunciado. O Lufan perguntou se ele tinha certeza. E o Hongwu disse pra ele parar de enrolar, até porque o diretor avisou que quem tá no top 30 não pode recusar nenhum desafio. O Hongwu achava que o nosso garoto tinha passado invocando vários dragões fracos. Se esse fosse o caso, era só ele acabar com ele rápido e venceria. Sem opção, ele disse que aceitaria e o Hongwu colocou 200 pontos na aposta. Considerando que ele, por ficar no top 1 com 900 mil, tinha recebido só 13, certeza que 200 era bastante pro cara. De canto, a princesa e seu grupo estavam ansioso para ver qual que ia ser o desempenho do Lufan. O Hongwu começou a contagem de 1 a 3. Enquanto a Xiaoman parecia insegura, a Kinkyu falou pra ela relaxar porque ela ainda não tinha visto o Lufan em ação. Os professores também estavam curiosos. Chegou no número 1 e a Kinkyu disse que agora ela ia entender quem era o Lufan. O Hongwu pulou na direção dele, ativando um soco com acúmulo de Ki. Porém, estranhamente, nosso rapaz sumiu do meio do nada. O cara percebeu que isso era uma habilidade de teleporte dos magos de segunda classe, só que o garoto era um domador de dragão. Ele apareceu atrás e mandou o cara vir logo, perguntando se aquilo ali era tudo que ele sabia fazer. O Hongwu concentrou as duas mãos de energia falando que ele tava querendo morrer. E mandou uma sequência de ataques de palma, só que nosso garoto foi avançando e se esquivando facilmente. O trouxa tava confiante, pensando que desde que o garoto não invocasse um dragão, ele venceria. Só que de repente o Lufan tava prestes a dar uma bicuda no peito dele. Ele ativou o escudo dele, tendo certeza que alguém com menos de 280 pontos de força não quebraria. Porém, óbvio que foi quebrado no meio, o coitado já cuspiu aquele ketchup e arremessado no chão. Até o Lufan ficou decepcionado, pensando como era possível alguém perder tão fácil assim. O pessoal na multidão tava se perguntando cadê o dragão do domador de dragão. E nosso rapaz se aproximou dizendo que nem se esforçou, perder assim era ridículo. A princesa nisso perguntou por um. Ela viu que era a Floresta das Aranhas Venenosas, que era uma boa opção, então aceitou. Ele sorriu e todo mundo parecia animado porque agora o time finalmente estava completo. Quando ele foi avisar que pagaria os pontos de entrada, ela disse que não precisava. Passou o cartão dela, que mostrava 8.744. Rapaz do céu, isso quer dizer que ela fez pelo menos uns 800 mil. Essa menina podia ser quase a protagonista da obra, que é isso. Logo então, os 4 apareceram dentro do Reino da Aranha. Encarando a floresta, o Lufan falou que tava na hora do like nesse vídeo, molecada. Nosso garoto dragão, rapaz, fazia tempo que eu não vi um colecionador assim, né? Tudo bem que ele é um rapaz educado, né? Só tem olhos pra tia, esse danado. Primeira vez que eu vejo o maluco tá levando a tia pra dungeon. Isso que eu chamo de não querer sair de perto, fi. Rapaz, esse é motivadaço. Quando mais capítulos lançarem, a gente traz a continuação. E pra você não perder, você ativa ele. Sei lá. Dali. Fui.